Hoje nós vamos fazer contato com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Mayra Goulart. Bom dia, Mayra. Bom dia. Bom, primeiro queria começar falando a respeito dos resultados e de como foi a campanha nesse segundo turno na cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos o ex-prefeito Eduardo Paes retornando à prefeitura com 64,07% dos votos válidos e o atual prefeito Marcelo Crivella com 35,93% dos votos. Como que você viu esse resultado, Mayra? Era um resultado que a gente já podia esperar, embora ele surpreenda se a gente pensar em termos nacionais. Porque a gente teve nas eleições de 2020, pelo menos até o primeiro turno, um índice de rejeição um índice de reeleição de prefeitos incumbentes de 63%. Ele é muito maior do que o de 2016, que ficou em 46%, se eu não me engano, e havia, de modo geral, um ambiente muito precipitado pela pandemia que favorecia discursos de continuidade. O cidadão, por estar com medo, por estar inseguro numa situação de crise sanitária, crise econômica, ele tendia a favorecer administrações que ele já conhecia, manter aquilo que estivesse dando minimamente certo. Não foi o caso do Crivella, né, do nosso prefeito incumbente aqui. Ele não conseguiu a rejeição porque a administração dele estava muito avaliada entre a população, quase 70% de índice de rejeição. Então, já era de se esperar que ele não fosse conseguir vencer as eleições em virtude da má avaliação da sua gestão. Embora ele tenha obtido um resultado que não foi um resultado vergonhoso, né? Ele conseguiu 35% de votos válidos. Isso permite que ele se mantenha no jogo como uma liderança política no plano local aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que isso vira a carreira dele, sobretudo para o legislativo novamente. Temos uma vaga para o Senado nas eleições de 22 e ele vai continuar como um player importante na política carioca. Agora, foi uma campanha muito agressiva por parte do prefeito Marcelo Crivella, em especial no segundo turno. Inclusive, ele mesmo de viva voz divulgando fake news, além de outras mensagens apócrifas que atacavam Eduardo Paes. Como é que você viu esse tipo de postura do atual prefeito do Rio, Mayra? Eu vejo com muita preocupação. No debate da Band, ele fez comentários homofóbicos e no último debate do Rio de Janeiro, ele foi muito agressivo com as religiões de matriz afro-brasileiras, fazendo insinuações sobre personagens da Umbanda. Fez um discurso de conotação religiosa, mas uma conotação religiosa sectária, que, a meu ver, é desonesto até mesmo com os próprios religiosos, sabe? Porque eu não acredito que o segmento evangélico se veja completamente representada nessa postura dele agressiva com minorias e que beira o radicalismo religioso, o extremismo. Me parece que no final de campanha, nessa reta final, não é reta final não, na verdade, diferentemente do perfil que o Crivella adotou na última eleição, em que ele tentava se apresentar como alguém que não era sectário, escondendo o passado dele como bispo, querendo falar para a população de modo geral, agregar votos que fossem do centro e não só da direita. Nessa eleição, ele foi nichado, né? Ele fez uma campanha de nicho para o segmento evangélico e segmentos conservadores da sociedade. Então, ele já estava visando um voto de direita e extrema-direita. Agora, quando a gente fala dessa questão do discurso religioso, também de uma postura mais sectária, tivemos ontem a eleição em São Gonçalo, que houve ali uma virada, pelo menos pelo que indicavam as pesquisas e pelo que aconteceu nas urnas. O capitão Nelson, candidato do Avante, teve 50,79% dos votos, uma vitória bastante apertada contra a Dimas Gadelha do PT, que teve 49,29%. A que você atribui essa vitória dele? Também pesou aí a questão moral, a questão do segmento evangélico, que representa ali 1/3 da cidade de São Gonçalo, Mayra? Olha, Glaucio, esse foi o resultado que mais me atingiu pessoalmente. Por quê? Porque
ele demonstra a importância do que está acontecendo no interior do Rio, no que a gente está chamando de consórcio das esquerdas, que é uma articulação capitaneada a partir de Maricá, em que a gente teve uma administração de esquerda importante com Fabiano Horta, em que ele não só tem um partido de esquerda por trás, mas ele levou a cabo uma série de políticas sociais importantes, como tarifa zero nos transportes, como moeda social. E ele, a partir dali, né, foi um polo importante que inspirou outras prefeituras, né? E a gente viu ali uma experiência interessante de articulação de PT, PDT, PCdoB. Se replicou isso em Niterói, em que Rodrigo Neves, um nome importante do PDT, que já foi do PT, conseguiu eleger seu candidato. Niterói é um município muito importante no Rio de Janeiro. Maricá também conseguiu eleger. A gente tinha, a partir dali, a esperança de se formar, junto com São Gonçalo, um consórcio de esquerdas capaz de trazer novidades para a política do Rio de Janeiro e, quem sabe, até servir de um experimento para a política nacional. A derrota em São Gonçalo, eu atribuo exatamente a importância do que estava acontecendo ali, porque o presidente Bolsonaro, ele gravou apenas 3 vídeos nas últimas semanas, e um deles foi para um candidato de São Gonçalo, no interior do Rio de Janeiro. Então, assim, é claro que quando o presidente entra na campanha numa região muito ainda marcada pelo bolsonarismo, e muito fortemente tocada por essa dinâmica de radicalização à direita, esse discurso de conservadorismo do costume, ele é uma marcação muito forte naquelas regiões. E então eu acho que isso teve um peso determinante, e eu vejo assim, ao mesmo tempo que eu fico triste, porque eu acreditei nessa articulação de esquerdas ali no interior do Rio, eu vejo como aquilo era importante, tanto que o presidente julgou prudente gravar um vídeo para esse candidato, o capitão lá do Avante. Foi jogado um peso ali do bolsonarismo em relação a essa eleição em São Gonçalo. Não era algo simplesmente trivial, né, Mayra? Exatamente. Agora, em relação à participação das mulheres nesse segundo turno, tínhamos 5 candidatas, as 5 acabaram perdendo. Temos nas capitais apenas uma prefeita mulher. No Rio de Janeiro, inclusive entre os 13 candidatos, 6 eram mulheres, mas nenhuma passou para o segundo turno. Como é que você viu, que tipo de balanço a gente pode fazer da participação feminina, principalmente em relação ao executivo, nessas eleições agora que acabou o segundo turno? Olha, eu achei muito interessante você ter me feito essa pergunta. Ontem eu fui comentar o resultado lá na Band e eu queria o tempo inteiro falar disso, né? De como que a gente teve a expressão do peso do machismo na sociedade. Porque não só das 5 candidatas, todas foram derrotadas, mas boa parte delas foram derrotadas por discursos misóginos, por ataques misóginos na sua campanha. Foi o que ocorreu com a Marília, foi o que ocorreu sobretudo com a Manuela Dávila, que mais do que uma candidata, ela é uma ideia de mulher, mulher protagônica, mulher que revê esse papel tradicional conservador de mulher e de família que estão querendo ventilar na sociedade, e ela sofreu ataques exatamente por ser essa ideia, assim como a Marília. Né, no final da campanha, havia panfletos apócrifos dizendo que ela era abortista, que ela era homossexual, que ela era isso, que ela era aquilo. Então, eu vejo assim com muita preocupação, não só pelas derrotas, mas pelo modo como essas derrotas foram construídas, que tem uma marcação de gênero muito forte, a misoginia muito forte. Então, assim, eu acho interessante chamar a atenção para a importância dos mecanismos institucionais, como reserva de fundo partidário, como reserva de candidaturas na lista dos partidos, mas deixar claro que isso não resolve o problema, porque o problema ele não pode ser resolvido por uma gincana institucional apenas. As instituições são importantes para estimular, mas enquanto a sociedade não se comprometer em engendrar processos reflexivos nos quais questões de gênero, questões de raça, que esse tipo de questão seja discutida e as identidades, as identificações possam ser repensadas, né, para a gente avançar desse bolsão conservador, isso não vai mudar. Então, assim, eu vejo com muita preocupação, porque a eleição é um momento em que a gente ainda pode refletir sobre isso. Mas cada vez mais se fecham os espaços em que esse tipo de reflexão pode ser levado a cabo.
por exemplo, a perseguição de professores que querem discutir isso em suas salas de aula, e isso é visto como ideologia de gênero na escola, ou seja, há uma iniciativa de fechar os espaços em que esse tipo de discussão poderia ser promovido. E eu vejo isso com muita preocupação. Inclusive, Mayra, ontem o site da Rede Brasil Atual publicou uma matéria a respeito de violência política de gênero da repórter Clara Assunção. E quando a gente vê esses resultados acontecendo, essas campanhas sendo feitas dessa forma, é preciso também chamar a atenção, inclusive, dos próprios vencedores, né? Que eles reflitam a respeito disso, que ou eles fizeram ou que, na verdade, simplesmente foram complacentes. E também com o entorno dos outros partidos. É preciso haver uma mobilização institucional do ponto de vista partidário também, né, Mayra? Porque senão não vai adiantar. O papel da mulher ali vai ficar confinado e a sua participação vai acabar sendo travada por esse tipo de violência, porque ninguém quer sofrer esse tipo de agressão quando entra numa campanha política. Exatamente, assim, eu acho importante a gente pontuar que no plano da representação descritiva, que é isso que você está dizendo, né? Ter mais mulheres no Congresso, ter mais mulheres no Executivo. Esse tipo de mecanismo institucional é importantíssimo, estimular a abertura de vagas, de cotas, uma política de ação afirmativa mais contundente. Isso é importantíssimo para a representação descritiva. Mas para a representação substantiva, que é essa que tem a ver com as ideias, né? Ou seja, uma mulher, quando ela é eleita, não necessariamente ela representa o avanço dos direitos das mulheres. E é interessante porque eu tenho uma pesquisa que eu conduzo para avaliar as mulheres eleitas em 2018 para a Câmara dos Deputados. Porque foi a eleição que mais tivemos mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados, porém a maioria delas, diferentemente do que ocorreu nas outras eleições, em que as mulheres eleitas elas eram comprometidas com o progresso no papel da mulher na sociedade, nesse pleito, a maioria das mulheres eleitas, além de ser da base bolsonarista, era comprometida com discursos conservadores sobre o papel da mulher. Muitas vezes até reacionários. Temos que restaurar uma família tradicional, né? Por isso reacionário. Então, eu acho que no plano da representação substantiva, que tem a ver com ideias, e aí até mesmo o homem pode representar uma ideia de avanço dos direitos das mulheres, não só pode, como deve. Mas no plano da representação substantiva, é importante aquilo que eu estava falando para você, Glaucio, a abertura de espaços na sociedade, né, estímulos para que a sociedade discuta questões de gênero nas escolas, nos espaços públicos, nas empresas. Precisa haver um compromisso de discussão de questões de gênero, porque me parece que isso avança muito pouco, a passos lentos. Né? A passos lentos a sociedade quer redefinir suas identidades, porque discutir questão de gênero não é discutir só o papel da mulher, é discutir sobretudo o papel do homem. É os homens estarem dispostos a se repensarem, é as empresas estarem dispostas a se repensar. Eu acho importante também você falar a respeito do papel do homem e que às vezes, inclusive, candidatos são atacados por conta dessa questão do gênero ou da defesa de direitos sexuais e reprodutivos. Então isso acaba atingindo também os homens, mas na verdade é sempre trabalhando com esse imaginário, com esse preconceito que já existe em relação justamente ao papel da mulher na sociedade, Mayra. Perfeito. Não só o papel da mulher, mas o papel dos homossexuais, dos negros, dos deficientes, todas essas minorias, né, que de alguma forma são excluídas desse polo hegemônico, né, muito estruturado a partir de questões econômicas, né, porque parece que é só a questão de gênero ou só a questão de raça, mas todas essas opressões são articuladas pela opressão econômica. Né? Você pode pensar, é muito difícil ser negro, mas ser negro e pobre é muito mais difícil. É muito difícil ser mulher, mas ser mulher e pobre é muito mais difícil. Então, a opressão econômica, ela articula, ela alinhava, né? O patriarcalismo, ele é alinhado por uma opressão econômica. Então, se essas pautas que a gente chama de identitárias podem parecer à primeira vista como dividindo, né, os sujeitos políticos em vários polos, gênero, raça, na verdade, tem que se chamar a atenção para algo que articula todas essas formas de opressão, que é a opressão de renda, é a opressão econômica.
Tá certo, Mayra. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e a gente volta a conversar. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Mayra Goulart. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.